e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Versículo 43. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai. Versículo 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. A igreja repete comigo: faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Mais uma vez: faça a tua vontade. Faça a tua Para vontade. confirmar: faça a tua vontade. Mais uma vez. Amém. Podemos se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o engraçado, a palavra e o mais interessante nas revelações que encontramos na palavra do Senhor é que ela vem se renovando dia após dia. E a Bíblia diz no capítulo 26 de Mateus que quando estava já próximo à morte de Jesus, a Bíblia diz que chegou o momento, no tempo da provação de Jesus, em que ele iria passar pelo lugar chamado Getsemane. E ele bem já tinha explicado aos seus discípulos que iria passar por situações difíceis. Mas a Bíblia diz que agora Jesus se encontra com os discípulos no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que Jesus, ao subir ao Getsemane, ele começou a se entristecer muito. Ele começou a se angustiar muito. A sua alma estava triste, porque ele estava amargurado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele reúne os seus discípulos. E quando já está no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus, ele se afasta dos discípulos e chama Pedro, Tiago e João, e ele começa a dividir a sua particularidade com Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que quando Jesus ele se afastou, ele deixou os outros discípulos a um certo lugar, mas com a Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que ele se afastou para compartilhar a sua intimidade, porque Jesus ele estava compartilhando a sua intimidade a 3 discípulos que faziam a diferença, aos discípulos que talvez ele mais confiava. Um deles, João, aquele mais amava, e a Pedro, que tinha um temperamento forte, temperamento de Galileu. E a Bíblia diz que agora Jesus começa a compartilhar com os discípulos, aleluia, sobre a situação que estava no seu coração. Mas a Bíblia diz que chega a um certo ponto aonde Jesus ele se afasta de Pedro, Tiago e João, e ele começa a falar com Deus. Ele começa a dizer para o Pai, e ele começa a dizer que a sua alma estava triste, ele estava amargurado, ele estava sendo provado com uma provação que a sua própria alma, ela gemeu e chorou. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele fala pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, dizendo ao Pai, se possível, pudesse passar aquele cálice dele, mas tão somente Jesus, ele falou 3 vezes a mesma palavra, mas a última palavra foi a palavra decisiva, a palavra que Jesus ele diz, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Há muitas pessoas por aí fazendo a sua própria vontade, mas aqui dentro da igreja, na casa do Senhor, a vontade do Senhor que prevalece.
Porque existem pessoas pensando que é dona do seu próprio nariz, que é dona, aleluia, dos seus Glória a Deus, aleluia, mas Jesus. aqueles que estão debaixo da Deus. autoridade de Deus, ele não recebe uma situação sozinha, ele não diz uma profecia, porque quis falar, mas ele fala debaixo de uma autoridade, e há pessoas que não sabem mais o que está debaixo de uma autoridade. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os outros discípulos ficaram, porque Jesus sabia muito bem a quem ele poderia falar. Jesus sabia que se ele chegasse para alguns dos outros discípulos, talvez a um deles ia olhar e ia dizer: Jesus, eu estou contigo, e se acontecer tal coisa, eu vou me colocar à frente. Por que estou dizendo isso como esse exemplo? Porque há pessoas aqui no nosso meio que às vezes não costuma, às vezes não sente a necessidade de colocar Deus à frente da situação. Aí quando chega o momento do Getsemane, a pessoa não sabe como resolver o Getsemane, porque só sobe para o Getsemane aquele que sabe como vai fazer no Getsemane. Só sobe no Getsemane aquele que tem a capacidade de estar no Getsemane. Porque no Getsemane não é lugar para qualquer pessoa. No Getsemane não é lugar para qualquer um. Mas no Getsemane é lugar para pessoas com propósito. Porque Jesus subiu ao Getsemane foi com propósito. Mas quando eu vejo pessoas que querem estar no Getsemane, eu vejo Deus recusando. Mas quando vejo pessoas que não querem entrar no Getsemane, eu vejo Deus levando essas pessoas ao Getsemane. Há pessoas que querem estar no Getsemane e não pode ir ao Getsemane. Mas há pessoas que não querem ir para o Getsemane, mas Jesus leva ela ao Getsemane. Por quê? Porque o que Deus tem na tua vida é diferente dos demais. Porque o Getsemane é um lugar de provação. Getsemane significa o monte do azeite. E quando eu vejo uma pessoa que quer ir ao Getsemane, eu não consigo entender se essa pessoa vai aguentar a provação do Getsemane. Há pessoas aqui nesta noite que entraram aqui por este lugar porque não quiseram estar no Getsemane, mas foi levado ao Getsemane. Saiba de uma coisa: quando você não quiser ir ao Getsemane, Jesus vai te levar ao Getsemane. Porque Getsemane é o lugar de vitória de Deus na vida de crente. É isso que é Getsemane. Getsemane é aquilo que você está vivendo. Getsemane é a situação que você está passando. Mas há pessoas aqui nesta noite que estão subindo ao Getsemane. Mas há pessoas que estão descendo do Getsemane aqui e não estão entendendo. Deus está te tirando do Getsemane. Deus está te tirando da situação que você está. Deus está mudando a tua vida no Getsemane. Porque no Getsemane é lugar de mudança de vida. No Getsemane é lugar de mudança de caráter. Aonde você falava que faz, você não faz nada. Porque quem faz é Ele. É isso que é Getsemane. Mas há pessoas que pedem para ir para o Getsemane, mas não conseguem descer do Getsemane. Há pessoas que querem estar lá, mas não podem. Há pessoas que não querem estar, mas tem que ir ao Getsemane. Porque Jesus leva a pessoa ao Getsemane. Mas o engraçado é quando a pessoa toma a atitude de subir ao Getsemane. Ou seja,
pega a prova que não é dela. Sobe um lugar onde Deus não mandou você subir. Pega uma coisa onde Deus não te deu. Esse é o perigo. Quando a pessoa vai por conta própria. Deixa eu ver quem não quer ir para o Getsemane aqui. Eu sou o primeiro. Quem não quer ir para o Getsemane, eu quero ver. Levanta as mãos. Quem quer ir para o Getsemane? Quem quer ir para o Getsemane? Quem não quer ir para o Getsemane? Mas é engraçado, quando você não quer, Deus te leva. Não tem jeito. O Getsemane que você está passando, Anablacanda, deixa eu profetizar uma coisa aqui na tua vida, aqui neste lugar. Há um detalhe no Getsemane, porque quando você sobe para o Getsemane esperando a morte, você pode até pensar que morreu lá, mas ao terceiro dia tem um mistério no Getsemane. Aleluia. Por quê? Getsemane, monte do azeite. Quando você vai ao Getsemane, você vai se encontrar com o monte do azeite. E quando você está no Getsemane, porque você não quer, é aí que você não vê nada lá. É aí que você não vê nada acontecer no Getsemane. Porque na tua vida sim. Tu pensa que vai acontecer e não acontece. Tu pensa, vai ser naquela semana e não foi naquela semana. Aí você pergunta, Senhor, por quê? Aí Deus manda te dizer uma coisa, porque só é provado e só sai do Getsemane quem sobe e quem desce. Tem pessoas paradas no Getsemane e não conseguem sair de lá. Porque não estavam preparados para subir ao Getsemane e subir por conta própria. Está passando prova porque quer. Está na luta porque quer. Deus não te levou ao Getsemane ainda. Há pessoas que estão no Getsemane, não consegue sair do Getsemane. Porque quando Deus leva para o Getsemane, ele não consegue ficar com a boca fechada. Ele começa a abrir a boca quando ele está no Getsemane. Começa a reclamar quando ele está no Getsemane. E começa a falar, eu estou aqui porque eu quero, mas não é porque você quer. Eu estou aqui porque Deus tem uma promessa, meu querido. Há pessoas que têm promessa e estão no Getsemane, mas eu nunca vi pessoa continuar no Getsemane. 3, 4, 5, 6 anos no Getsemane, não sai do Getsemane. Tem alguma coisa acontecendo contigo. Há alguma coisa acontecendo, porque você não saiu deste lugar. Jesus passou uma noite no Getsemane. Tu dá várias noites no Getsemane, mas o amanhã de Deus vai chegar na tua vida. As coisas vão começar a acontecer. Deus vai colocar a casa no lugar. Deus tem vitória para a tua vida. Quando tu sair desse teu Getsemane que está te aprisionando. Glória a Deus. Deus tem coisa grande na tua vida. Quando você vê que o Getsemane não foi você, foi lá porque você quis. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado. Eu creio ao Getsemane. Aleluia! Tem pessoas no vale de ossos secos, mas Deus não levou ela lá. É mentira ou é verdade? É verdade. Aí começa a murmurar porque está lá. Deus não mandou você ir para o vale dos ossos secos. Deus não colocou esta prova na tua vida. Você permitiu que a prova entrasse. Deus manda te dizer,